Aleluia, graça e paz, povo de Deus. Amém. Deus é bom e é por isso que nós estamos nesse lugar. Não é verdade? Olha para essa pessoa que está bem aí pertinho de você. Diz para ela, Deus é bom. Por isso que você está aqui. Olha novamente para a mesma pessoa e diz assim para ela, olha, você não está aqui por um acaso, não é mérito seu, nem de quem lhe convidou, ou da sua própria vontade. Você está aqui porque Deus te trouxe a este lugar. E Ele tem propósito hoje para a sua vida. Aleluia! Acha outra pessoa. Para você não ficar só com essa que você provavelmente já falou hoje. Fala com alguém que você ainda não falou. Olha para essa pessoa e diz assim para ela, você é especial. É por isso que você está aqui. Você é único. Se for mulher, você diz, você é única neste lugar. Amém. Glória a Deus. O Deus majestoso, o Rei da glória, Ele ama, Ele zela, Ele cuida tanto que Ele diz assim, olha, naquele domingo que você estava lá na catedral, era a minha mão e continua sendo a minha mão guiando a sua vida. Deixe Deus guiar a sua vida por onde você passar. Deixa Ele ser o dono dos teus passos. E Ele vai te levar para os melhores lugares. Aleluia! 2025 é o ano de ativar o propósito para chegarmos aonde? Vamos ler juntos. 2025, ano de ativar o propósito e destino. O ano que você vai finalizar dizendo, eu não sou a mesma pessoa do início. Porque algumas áreas da minha vida que estavam paralisadas, desativadas, dormindo e algumas até mortas. Eu recebi em espírito o tema e eu ativei todas elas. E hoje eu vivo o propósito de Deus em minha vida. Amém? Eu creio que é isso que vai acontecer na sua vida. Você crê? Duas pessoas creram, mas eu vou te dar a oportunidade, tá bom? Eu creio que esse é o melhor ano da sua vida e você vai ficar ativado. Amém? Aleluia! Glória a Deus. O tema hoje da nossa palavra é tempo de posicionamento. Deus está levantando uma geração que precisa se posicionar nos dias atuais. Deus está levantando você nessa geração para marcar ela e fazer toda a diferença. E sabe quem faz a diferença? São as pessoas que se posicionam. Se você observar uma pessoa neutra, uma pessoa calada, uma pessoa parada, uma pessoa que tudo acontece ao seu redor e nada ela faz, essa pessoa dificilmente ela é notada. Não é verdade? Ai, mano, fale assim porque eu sou calada, parada, é o meu jeitinho. Olha, o teu jeitinho pode ser esse, mas quando você precisar se posicionar, você vai precisar ser vista, porque você necessita e deve fazer a diferença aonde você estiver implantado. Então Deus está levantando uma geração de pessoas que se posicionam. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado, que é semelhança do Deus Altíssimo, e diga, é tempo. Fale com mais vontade. Diga, é tempo que eu preciso me posicionar. Diga, eu preciso me posicionar. Amém? E eu quero falar aqui hoje sobre 3 passos para que eu e você se posicione,
que nós precisamos dar esses passos. E eu vou usar a referência de alguns homens da Bíblia que se posicionaram no seu tempo, e o qual você vai ouvir, aprender, receber, e quando precisar você diz: eu sou imagem e semelhança do Deus Altíssimo, e eu faço a diferença na geografia onde eu for instalado, e eu preciso fazer a diferença me posicionando. E esses homens, eles precisaram ter atitudes que marcaram a nossa história, porque não marcaram só aquele tempo, marcam até os dias de hoje. Aleluia! Você precisa ser uma pessoa que daqui a alguns anos os teus filhos olhem e digam assim: o meu pai, a minha mãe, num momento como esse, se posicionaram de tal forma e eu tenho eles como exemplo. Ou você vai dizer: os meus avós, ou os teus filhos vão dizer: meus filhos, os teus avós tinham posicionamento em todas as situações que eram necessárias. Lembre-se, hoje você vai ouvir falar de alguns homens da Bíblia. Amanhã, os seus filhos vão ouvir falar de você. Os seus netos, os seus bisnetos vão ouvir falar de você. Então, o que você é hoje vai marcar uma geração amanhã. Assim como esses homens hoje vão marcar as nossas vidas. Um dia, o nosso nome pode dar continuidade no livro de Atos da Bíblia. Aleluia! Nós precisamos dar 3 passos de posicionamento. E o primeiro passo, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos 125:1. O primeiro passo que você precisa dar é confiar. Você precisa dar um passo de confiança nos dias de hoje. Só chega ao destino e só vive o propósito quem confia em Deus. Livro de Salmos 125, versículo 1 diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como? Como o quê? Vamos ler juntos, para mim não ler só. No 3, amém? 1, 2, 3. Os que confiam, os que acreditam no Senhor. Aqui está dizendo assim, ó, eles não podem ser abalados. Sabe o que isso quer dizer? Que pode estar acontecendo uma grande tempestade. Pode estar parecendo que tudo vai dar errado. Pode parecer até que é o fim, que não tem mais jeito. Mas quando você decide confiar no Deus Altíssimo, o Deus desta casa, o Deus da tua vida, aí diz assim a palavra: se você confia, então você não será abalado. Sabe o que é isso? É o medo não vai te afligir. O desespero não vai te desestruturar. As circunstâncias não vai tirar você do trilho. Porque embora esteja parecendo tudo difícil, você está encaixado naquele que confia no Senhor. Então você não pode ser abalado ali. Diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não pode ser abalado. Às vezes as pessoas vão olhar e está tudo meio que caindo, e está parecendo que nada está dando certo, e as pessoas olham para você e vê um riso em você, e vê uma alegria em você, e vê você animado, e vê você perseverante, e vê você animando até outras pessoas. Aí as pessoas olham: como assim? Aí elas vão ver que a tua rocha, a tua fortaleza está em Cristo Jesus. E por isso, ainda que as coisas não estejam fáceis, você não está desesperado, você não está desestruturado, você não está abalado. Aleluia! E eu quero falar de um homem que eu usei no meu estudo de hoje, e vou passar para a igreja como exemplo de alguém que confiou no Senhor. Esse homem é Daniel.
no livro de Daniel. A história de Daniel era um jovem, adolescente provavelmente. Acredita-se aí que ele tinha seus 17 anos. E ele foi levado para a Babilônia cativo. Deus permitiu que esses jovens, com mais alguns outros jovens, fosse levado para a Babilônia cativo, onde eles passariam um tempo naquele lugar. Deus permitiu. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que cuida e que zela. E que ainda que você às vezes não esteja em um cenário favorável, se Deus continuar sendo seu Deus, Ele vai estar contigo naquele cenário. E Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar força e Ele vai te sustentar onde quer que esteja. E ali Daniel foi levado para a Babilônia para servir. E logo assim que ele chega na Babilônia, ele é colocado em uma situação até de bonança. Ele foi como escravo. Coloca aí no livro de Daniel, irmãos. Daniel. Ele foi levado como escravo. Mas, na hora que ele chega lá, o rei diz assim: olha, prepara ele com esses outros jovens, dá para eles o melhor, faz com que eles comam bem, manjares deliciosos. Eu não quero que eles sejam maltratados, porque afinal de contas eles vão me servir. Então eles precisam estar bem preparados. E quando ele é submetido a isso, aquelas comidas, aqueles manjares eram tudo consagrados a deuses falsos. Ali era uma terra, ali era um povo profano, ali era um povo que adorava outros deuses. Ele foi levado ali no tempo de Nabucodonosor, onde o Deus Altíssimo não era reverenciado. E quando ele chega ali naquele cenário, ele entende que aquelas iguarias, que aquelas bonanças não era para ele, porque não eram consagrados ao Senhor Deus Altíssimo. Então ele, nesse momento, toma o quê? Um posicionamento. Ele se posicionou em meio a uma multidão de pessoas, em um lugar onde não era a sua terra, no meio de um povo que não era o seu povo. E ele diz assim: olha, me permita não comer essas iguarias. Me permita a me reservar de forma diferente dos demais. E ele se posiciona, ele abre a boca para se posicionar. Ele decide, ele estava com outros jovens, mas foi Daniel que abriu a boca para se posicionar. Preste atenção, porque você pode estar com sua família em algum lugar, ou você pode estar com uma turma de amigos em sua empresa, ou em qualquer lugar que seja. Não fique esperando que o outro tome uma atitude e fale. Faça você a diferença. Daniel diz assim: olha, eu posso não comer. E aí disseram para ele: mas e se você adoecer, e se der errado você emagrecer? Ele disse: faz um teste. E quando ele foi testado ali junto com seus amigos, 10 dias, viram que eles estavam mais formosos, mais saudáveis do que os demais. E assim viram que ele estava aprovado para ficar na dieta dele. Agora, falar é fácil. Contar que essa história é tão fácil. Mas imagine você inserido em um lugar onde você vai se deparar com confortos, com coisas boas. Porque Deus muitas vezes permite você ser colocado em um cenário de um bando de pagão que não adora a Deus, de idólatras de outros deuses, de ateus, de satanistas. Deus pode permitir muitas vezes você ir parar em uma empresa onde vai ter uma diversidade de religiões, ou em uma faculdade com uma diversidade de opiniões.
E aí nesse lugar que você foi inserido, nessa geografia que você estiver instalado, quem é você? Porque a irmã Nonata, aqui na igreja, estamos todos em concordância e adorando um só Deus. Amém? A irmã Nonata está aqui inserida conosco. Mas quando ela sai daqui, que ela chega em um ambiente contrário ao Deus que ela serve, e ainda onde ela correria até riscos, será qual seria, em nome de Jesus, a irmã ia se posicionar em Cristo Jesus. Amém, irmã? Mas olha, quando Daniel chegou lá, não foi só o rei de Nabucodonosor. Ele passou por 4 reinos. Foram muitos anos. Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi um ano. Foi uma vida de muitos anos convivendo em um ambiente o qual o Deus dele não era o Deus daquela nação. E você sabe o que aconteceu? Ele nunca deixou de se posicionar. Quando ele foi se submetido a viver na bonança, ele disse: não, eu me separo para ser diferente. Quando ele recebeu cargos, que ele se tornou alguém importante, porque quando você se posiciona, quando você é diferente de uma multidão, você vai chamar atenção. Sim ou não? Você já viu alguém que concorda com tudo chamar atenção? Provavelmente não. Porque aí alguém que se posiciona diz: fulano é Maria, vai com as outras. O que você disser, ele concorda. Se você discordar, ele desconcorda contigo também. Não sabe para onde vai, não sabe o que quer. Gente que não sabe para onde vai, nem para o que quer, qualquer lugar lhe serve. E muitas vezes, quando chega nesse lugar, não vai gostar do resultado. Aí é tarde demais. Por quê? Porque não se posicionou. E o que eu vejo aqui em Daniel é que ele passou por 4 reinados: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. E em todos eles, esse homem permaneceu confiando no Deus que ele servia. Ele permaneceu fiel. Quem confia, permanece fiel. Se suas atitudes for de infidelidade para com Deus, se suas atitudes não coindiz com o cristianismo, não diga que você confia em Deus, porque não tem conexão. Aqueles que confiam no Senhor, eles permanecem fiel. E quando chega um momento aqui da história de Daniel, você abra sua Bíblia no livro de Daniel, e você, quando chegar em casa, estude, que é bem rapidinho esse livro. Você lê ele rapidinho. Leia todas as histórias. E você vai ver que quando chega em um momento aí, que ele já tinha passado por uns reinados anteriores, ele chega no reinado onde vão dizer assim: olha, agora é o seguinte, você vai ter que escolher. Ele foi submetido a uma ordem de adorar ao reino daquele lugar. Ele tinha que parar de orar ao Deus Todo-Poderoso. E mais uma vez, ele se posicionou. E ele foi se prostrar de joelhos e adorar o Rei da Glória. Você sabe o que é alguém olhar para você e dizer assim: se você não negar o seu Deus, você vai ser morto. E ainda assim, você nem ao menos dizer assim: calma, deixa eu me defender, deixa eu me justificar. Olha, já se passou outros reinos, eles viram que Deus é o Deus dono de todas as coisas. Olha, o nome do Senhor foi glorificado através de minha vida. Não, ele não se justificou. Porque quando você confia no Senhor, você não precisa ficar dando desculpas ao homem.
Porque quando você crê que você está debaixo de uma palavra do Senhor, você não precisa sentir medo do que vai lhe acontecer. Porque você sabe que aquele que está contigo é o mesmo que te guarda. É o mesmo que te sustenta. Ainda que Daniel precisasse perder a vida, ele não se submeteu a perder a Deus. Às vezes nós somos colocados em circunstâncias tão simples. Irmão, é só uma mentirinha. Olha, para tua mulher não ficar com raiva, tu diz só essa mentirinha, porque se tu disser a verdade vai dar errado. Facilmente, às vezes as pessoas estão trocando Deus, porque quando você diz sim para o pecado, você está trocando Deus pelo pecado. Irmão, faz só esse errinho aqui, ó. Olha, menino, é só um pecadinho, é tão pequeno. Naquele momento você está trocando Deus por aquele pecado. Daniel foi submetido à morte, mas ele permaneceu fiel. Você vai para a cova dos leões, vai ser morto. Para a chama de fogo ardente, vai ser morto. Vai ser morto, viu, Daniel? O fogo vai lhe consumir lá dentro. Você vai morrer. Ele disse: pode me jogar. Coloca aí o versículo, meu irmão, de Daniel. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que eu estou falando. Aleluia. Você pode dar glória? Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória, glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória, glória seja dada. Meu celular travou. Aleluia. Aleluia. Daniel na cova dos leões. Eu já estava na chama de fogo ardente. Coloca aí o versículo, irmão. Meu celular travou. Aleluia. Ah, tá. Meu celular travou porque eu travei ele. Por isso, irmão. Para não acontecer nada com ele. Aleluia. Aleluia. Glória, glória seja dada ao Senhor Jesus. Daniel, no capítulo 6. Capítulo 6 de Daniel. Aleluia. Tem irmão aqui para dar glória? Enquanto eu luto aqui com meu celular. Aleluia, Jesus. Vamos ler o versículo. Oh, glória, glória. O rei respondeu. O decreto tinha que ser cumprido e o rei gostava dele, viu? Mas não tinha jeito. Havia um decreto dado. O rei, no versículo 16 do capítulo 6. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com um anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Daniel foi jogado ali à morte. Ou você acha que Daniel, quando foi jogado, pensou bem assim: eu vou entrar de boa e eu não vou ser nem tocado por nenhum leão?
Você acha que ele tinha certeza que ele não seria morto? Você acha? Eu penso que ele não tinha essa certeza. Mas ele tinha uma certeza que ele servia a Deus, que ele confiava no Senhor. E ainda que ele precisasse morrer, ele ia permanecer fiel a Deus. Porque, irmão, se eu disser para você assim: ah, irmã, então ele foi lá para a cova dos leões achando que não ia ser morto, era muito fácil, ele tinha certeza. Irmão, fé, você acredita que vai acontecer ainda que você não veja. Mas tem circunstâncias que você vai ser submetido a você crer, ainda que as coisas não aconteçam do seu jeito. Daniel foi dito assim: ó, você vai. Mas em nenhum momento você vê Daniel dizer assim: eu não vou morrer, pode deixar, que o Deus que eu creio vai tapar a boca do leão e ninguém vai morrer aqui e eu vou sair ileso, dançando e cantando. Não. Ele foi convicto que se ele precisasse morrer, ele ia morrer. Porque quando você confia no Senhor e quando você é fiel a Ele, ainda que você corra risco de perder o seu emprego, você não vai negar o seu Deus. Ainda que você corra risco de ser excluído do meio de uma turminha da faculdade, você não vai negar o seu Deus. Ainda que a sua família lhe rejeite, porque você é um cristão e você diz que é de Deus em todo o tempo, ainda que você corra risco de sua família lhe virar as costas, você vai permanecer fiel ao seu Deus. Porque você não é fiel, não é só quando é jogado numa cova de leão, não. Você é testado, é nas coisas pequenas. Sabe, Rayane? Você é testada nas coisas pequenininhas, aquelas coisas sutis. Às vezes a gente olha para Daniel e diz: uau, cova dos leões. Sim, e nas covas que você anda sendo jogado aí nesse mundo? Você permanece fiel? Porque nesse mundo o que mais tem é cova para nos jogar. Quem é você? Diga: eu sou fiel. 3 fiéis. Vamos pela fé dizer todos: eu sou fiel. Eu confio no Senhor. Então você precisa dar um passo de confiança. O segundo passo que você precisa dar, sabe qual é? É um passo de coragem. E eu usei um homem aqui com um passo de coragem, que para mim é uma referência. Antes de nós lermos sobre ele, Salmos 27:14. Coloca aí. Salmos 27:14. Diz assim, ó. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Tá bom, vocês foram com quase coragem. Mais um pouquinho vocês ficavam sem coragem. Agora vamos falar o versículo, ler com coragem, amém? Igual ele, no 3. 1, 2, 3. Espere pelo Senhor. Seja forte e corajoso, irmão. Eu quero lhe dizer que você vai precisar se posicionar em situações que, se você não tiver coragem, você corre. Vai ter momentos da sua vida que, se você não viver essa verdade de ter coragem no Senhor, você vai naufragar. Mas por isso que Deus te trouxe aqui. Porque você não vai correr. Aqui não tem aquela história que se correr o bicho pega, né? Um ditado de criança: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você não tem opção como cristão. A sua opção é ser corajoso. Toca no ombro de seu irmão, não desmonte a cavícula dele. Só toca no ombro e diga: ei, Deus tem propósito com quem tem coragem. Olhe, não se acovarde. Tenha coragem. Abra sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 1 ao 9. Vai ter a história de um profeta que precisou se posicionar. E que posicionamento!
Aqui é um profeta no tempo do rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem valente. Um homem que para se irar era ligeiro e para usar a espada era mais ligeiro ainda. Aqui, ó, esse profeta. Aconteceu uma situação com o rei Davi. O rei Davi, como acredito que todos aqui sabem, pecou. Ele adulterou. Ele pegou a irmã, a mulher do seu amigo, Urias. E ainda o submeteu à morte. Ele traiu um amigo. Ele se arrependeu. Vou falar essa parte agora. Ele se arrependeu. O coração dele, a Bíblia fala que era um homem com um coração segundo o coração de Deus. Só que, ainda que esse homem fosse um rei, ainda que esse homem era uma autoridade superior, ainda que esse homem fosse valente, ainda assim, Deus não olha para títulos. Deus não olha para o tamanho do seu poder. Ah, porque eu sou chefe. Ah, porque eu mando e desmando. Ah, porque eu tenho muito dinheiro. Ah, porque eu sou... Ei, diante do Senhor, eu e você somos pó. Diante do Senhor, a última palavra vem dele. E ele diz como é e como não é. E ele faz acontecer. E aqui Davi tinha pecado. Aqui Davi, enquanto Davi, quando era lá atrás das malhadas, quando ele estava submetido ali a ser um pastor de ovelhas, escondidinho, ninguém via, ele estava com a sua fidelidade no Senhor, fazendo as coisas que agradavam o Pai. Mas quando ele foi submetido a rei, como diz um linguajar mais jovem, ele vacilou, ele errou, ele deslizou. Ah, irmã, mas e aí? Ele errou, deslizou, está tudo bem. Ele se arrependeu. Deixa eu te dizer, todo erro vai gerar uma consequência. Tudo que você planta vai ter uma colheita. Tudo que você fizer, no reino espiritual está acontecendo algo e no físico também. E aqui, que teve que se posicionar com coragem para ir lá no rei Davi. E olha só. Irmão, coloca... Eu vou ficar com dificuldade de leitura. Coloca na Bíblia. Deixa eu ver. Então disse Natã a Davi, no versículo 7. Não, irmão, volta lá para o início. Para o início. 12, versículo 1. Se puder colocar na Bíblia mesmo, vai ler melhor. Bíblia. Porque aí eu sei que vocês colocaram, ficou maravilhoso o tópico. Mas coloca na Bíblia. 2 Samuel 12. Aleluia. 2 Samuel 12. Diz assim, ó. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia com seus braços. Eram como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico e este não quis mais pegar de suas próprias ovelhas ou seus bois para prepará-las de uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu de ira contra o homem, contra o profeta, e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí o profeta no versículo 7. Aqui o profeta, com muita sabedoria, estava dizendo: olha, Davi, você pegou a mulher daquele seu amigo que só tinha ela. Você não teve misericórdia. Aí o
profeta diz: pois olha, sabe quem é o homem que fez tal atrocidade? Esse homem é você. Imagine você ser colocado em situações onde você vai precisar se posicionar como cristão. E você vai precisar, muitas vezes, colocar o dedo na ferida e mexer assim, ó. Dizer, ó, aqui está ferido, aqui está leproso, aqui precisa de remédio, aqui precisa de cura, aqui precisa ser tratado, aqui precisa ser confrontado. Muitas vezes você e eu vamos precisar se posicionar, assim como o profeta Natan se posicionou. E foi fácil ele correr risco de vida? Foi fácil? Foi? É fácil você chegar muitas vezes para uma pessoa que está errado, está fazendo as coisas erradas, está passando a mão no pecado, e você chegar e dizer assim: ei, se converte, porque esse teu posicionamento vai te levar para o inferno, e Deus não está se agradando dele. Não é fácil não, eu estou sendo direta, porque você vai buscar sabedoria, igual o Natan aqui, vai fazer negócio bonitinho, mas no final das contas é isso que muitas vezes eu e você precisa fazer. Então, você precisa ter coragem. Só dá passos no propósito para viver o destino quem tem coragem. Porque os covardes não vai não. Sabe o que é que os covardes faz? Sabe, Elvis? Os covardes, eles são assim, quando eles veem alguém no pecado, alguém de casa ou algum amigo, os covardes fazem assim, ó, a salvação individual, deixa que ele se vire. Os covardes usam a própria palavra para se defender. Não posso fazer nada, deixa lá se virar. Mas os que têm coragem vai advertir. Sabe por quê? Porque os que têm coragem não vão aceitar perder nenhum, nem os de casa e nem os de fora. Vai lutar. Toca no ombro de alguém aí e diga: tenha coragem. Tenha coragem, irmã. Eu pedi para eles subir nesse horário mesmo que vocês estão vendo, que eu disse que eu quero eles aqui comigo, viu? Diga: tenha coragem, irmã. Yasmin disse que eu peço para elas subir ligeiro. Aí elas o povo fica pensando, vão pensar, já subiram, mas é eu que peço para subir bem assim, antes de eu terminar. Aleluia. Eu quero dar o último passo que você precisa tomar. O primeiro é confiar, o segundo é ter coragem. Qual é o último? O último, você precisa ter fé. Você precisa ter fé, meu irmão. Para mim, sabe qual é o exemplo de fé que eu quero usar aqui hoje? Josué e Caleb. E nós temos na igreja, inclusive, Josué e Caleb, que eu tenho certeza que é dois meninos de fé, eles estão lá na salinha. E eles vão pregar em breve o evangelho aqui, Josué e Caleb. Aleluia. Josué e Caleb é colocado para espiar a terra. E quando eles são submetidos com mais 10, são 12. Que eles entram naquela terra prometida. Terra essa que Deus disse assim: olha, vocês vão entrar na terra prometida. Eles não estavam indo espiar uma terra desconhecida para o Senhor e que eles queriam tomar posse. Eles estavam debaixo de uma palavra certeira: vão lá na terra que mana leite e mel e vocês vão tomar posse, vão lá espiar. Quando eles chegam lá, encontram o que? Os gigantes. Aí as pessoas que olham para os problemas, as pessoas que olham na hora das coisas difíceis, dos desafios, elas olham e dizem o quê? Eu sei que Deus prometeu, mas não vai dar certo, porque por causa disso vai dar errado. Cuidado, você tem perdido muitas bênçãos do céu, porque você está olhando para os desafios e anulando que Deus já te entregou. Deus já tinha entregado aquela terra para aquele povo. Mas os 10 que olharam para os gigantes tiveram medo. E ainda apavoraram todo o povo quando voltaram com a notícia. Mas Josué e Caleb disse: a nossa fé é inabalável. A nossa fé permanece firme. Vai dar certo. Nós vamos sim herdar essa terra. Ela é nossa. Os 10 chegaram assim, ó, igual estão vocês aqui. Chegaram 10, desanimando o povo. E sabe o que o povo fez? Quando ouviu que ia ser difícil, que os gigantes eram tão grandes que eles pareciam uns gafanhotos para eles. Sabe o que o povo fez? O povo começou a chorar. Sabe por que o povo começou a chorar? Porque eles deram ouvido
as vozes contrárias da promessa. Cuidado. Porque o que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas se você der ouvido às vozes contrárias, a sua fé vai desfalecer. A sua fé vai ser abalada. E você pode perder o melhor de Deus. Aquele povo estavam dando ouvido às vozes contrárias do que Deus tinha dito. Mas Josué e Caleb, com fé, disseram: o Deus que prometeu é o mesmo Deus que vai nos dar posse. Igreja, o Deus que te prometeu é o Deus que vai te entregar. Mas para isso você não pode parar para ouvir as vozes contrárias. Mas para isso você vai precisar se posicionar com coragem. Mas para isso você vai ter que fazer a diferença. Onde vão olhar para você e vai dizer: eu vejo que quando essa pessoa está perto de mim, algo sobrenatural sempre acontece. Por quê? Porque é o céu se conectando na terra. Deus te levantou para conectar o céu à terra. Você foi criado no céu, no reino espiritual, para conectar Ele à terra. Então quem vai fazer a diferença e fazer as coisas acontecer é você. Fica de pé, igreja do Senhor. Oh, arabarabalabalabaxou. Eu e você temos uma missão. O nosso propósito é em tudo dar honra e glória a Deus. O nosso destino é reino dos céus. O nosso alvo é permanecer ativado. E só fica ativado aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que têm coragem, aqueles que permanecem com a fé inabalável. Aleluia! Deus está levantando uma geração que vai permanecer fiel mesmo nos dias maus. Deus está levantando uma geração que vai permanecer firme. Deus está levantando uma geração de coragem. Coragem! Deus te chamou para ter coragem. Não se acovarde. Creia. Permaneça em fé. Aleluia. Igreja, Deus te trouxe hoje aqui porque existem lugares e áreas da sua vida em que você tem adiado o posicionamento, em que você tem deixado para amanhã aquilo que Deus já determinou que fosse feito. A igreja precisa abrir os olhos, a igreja precisa se enxergar, porque não dá mais tempo para você perder tempo. Não há mais tempo para adiar aquilo que os céus já declarou. Tem sonhos
esquecidos. Porque você não teve coragem de dar um passo de fé. Existem projetos que Deus decretou para você e você colocou guardados em uma caixinha. E Deus está dizendo assim: use a tua fé, a tua confiança, porque o Deus que prometeu está pronto para cumprir. Aleluia! E acende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2. Para se posicionar como um cristão. Deus te trouxe hoje nesse lugar porque existem áreas da sua vida que você tem se calado, silenciado, e o Senhor disse que você precisa abrir a sua boca como um cristão. Porque tem pessoas que não conhecem o seu Deus, porque você tem emudecido. Não seja covarde. Lá fora estão sedentos, estão necessitando de vocês que estão aqui dentro. Daniel fez diferença onde ele esteve. Natan fez diferença. Todos eles correram riscos de vida, mas ainda assim eles se posicionaram. Se posicione, igreja, porque Jesus está à porta. Em breve ele voltará, e quem não se posiciona vai ficar, mas essa igreja vai com ele. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Não essa igreja nome, mas a igreja, essa igreja que se posiciona em todas as nações.